Você já se perguntou por que muitas vezes é tão difícil manter uma relação saudável e harmoniosa com os nossos parceiros amorosos? Eu sou Fábio Pérez, psicólogo clínico, coordenador do site Psiconline, e hoje estamos aqui para aprofundar na jornada dos relacionamentos, falando especificamente sobre o aspecto da violência psicológica dentro das relações amorosas. Antes de mais nada, eu queria te convidar para acessar o nosso blog, cuja descrição está aqui na legenda, a categoria Relacionamentos e um texto específico chamado Conflitos nos Relacionamentos. Conflitos nos relacionamentos são a porta de entrada, a ponta do iceberg que permite que nós aprofundemos nas questões pessoais, emocionais de cada sujeito e possamos perceber quais são as fontes, quais são as raízes internas dos conflitos dos relacionamentos. Um grande fenômeno que acontece com muita recorrência na maior parte do tempo e que nós mesmos dentro da clínica temos muita dificuldade de identificar e trabalhar é o fenômeno da projeção. A projeção é bem conhecida também no senso comum, mas no sentido clínico ela trabalha exatamente aspectos de projeções inconscientes, núcleos que estão rejeitados, negados pela própria consciência e que de alguma forma são refletidos na imagem do outro. É como diz o ditado, aquilo que mais nos incomoda no outro é o espelho que nós não conseguimos ver. Por isso, esse é um fenômeno até certo ponto comum e necessário para a maior parte das relações, principalmente nas relações mais íntimas, como as relações amorosas, onde aquela barreira sensorial entre nós e o outro fica diluída não apenas pela sexualidade, mas também pela vivência íntima do cotidiano. Nós podemos nos despir das nossas personas, mas também podemos trazer aspectos da nossa própria vivência íntima, da nossa história de vida e, inclusive, questões mal elaboradas, mal resolvidas, traumas complexos que de alguma forma precisam da interlocução com a imagem do outro para que seja refletida, elaborada, integrada e encaminhada pela própria consciência. Porém, esse é um processo muito difícil de ser realizado sem um trabalho árduo da própria consciência, que se dispõe a analisar, refletir e elaborar esses próprios conteúdos que surgem nos relacionamentos a partir dos conflitos e tomá-los como seu, como uma própria responsabilidade no sentido do autoconhecimento, do autodesenvolvimento e da evolução pessoal. Mas, de uma outra forma, é muito comum que o tempo todo nós estejamos projetando as nossas próprias expectativas no outro. O que muitas vezes acontece é que a partir da carga dessas expectativas, nós geralmente não estamos nos relacionando com o outro, mas com a nossa própria expectativa, ainda fechados em feridas egocêntricas, narcísicas, mas que também dependem do outro para nos darmos essa consciência, essa capacidade de reflexão e principalmente a responsabilização sobre os próprios afetos e sobre si mesmo. Além da projeção, um outro conceito muito trabalhado também pela psicanálise, pela psicologia analítica, se chama identificação projetiva. Nós dizemos que na projeção nós projetamos um conteúdo que pode ser visto como uma emoção, um sentimento, uma percepção, um valor, mas algo que de alguma forma é passageiro. A emoção tende a seguir o seu fluxo a partir da sua expressão. Mas na identificação projetiva, nós não projetamos apenas um conteúdo, nós podemos projetar um núcleo da nossa consciência que por algum motivo pode ter sido desfragmentado, não reconhecido e se tornado uma espécie de uma subpersonalidade. Um grande exemplo é a nossa sombra. A sombra é aquele aspecto do inconsciente que muitas vezes está identificado em nós, mas que nós resistimos a tomá-lo como nosso. Por isso, esse conceito da identificação projetiva é uma fonte, é um traço, um resquício, um fenômeno que nos ajuda muito a pensar no caráter da violência psicológica, principalmente nas relações amorosas. Uma vez que quando esse conteúdo é projetado e identificado no outro, isso pode literalmente colar na pessoa, uma vez que ela realmente venha a se identificar com esse conteúdo e sofrer uma espécie de uma manipulação, de uma distorção, mesmo que não seja consciente, da sua própria autoimagem.
Essa identificação introjetiva, que é quando nós tomamos como nosso um conteúdo do outro, pode afetar significativamente o funcionamento do nosso aparelho psíquico, uma vez que esses conteúdos, que sim são carregados de energia e emoção, podem gerar distorções e dissonâncias cognitivas nas tomadas de decisão, nas atitudes e na própria expressão emocional. O grande problema acontece quando o traço da dependência se manifesta a partir da necessidade de nós termos no relacionamento do outro o relacionamento com a nossa própria sombra. Isso se dá basicamente devido à falta de responsabilidade afetiva, emocional, psicológica de cada sujeito com o seu processo de autoconhecimento e a trilha da sua própria individuação, que não representa individualismo, mas traz para nós a responsabilidade do autoconhecimento a partir da autorrealização e da capacidade de entregarmos para o outro aquilo que verdadeiramente temos como nosso, dentro daquilo que reconhecemos como o nosso melhor. Seguindo nessa dinâmica, um outro texto do nosso blog que fala sobre as relações tóxicas e as relações saudáveis, nós dizemos que basicamente as relações tóxicas nos mostram o nosso pior lado, enquanto as relações saudáveis nos mostram o nosso melhor lado. Uma grande obra emblemática que nos ajuda a pensar esse caráter é o livro de Jean-Paul Sartre, o psicólogo existencialista, que nos traz uma peça de teatro chamada Entre Quatro Paredes. Nessa peça, 3 personagens morrem e vão para o inferno. Por sua vez, é um espaço fechado, uma sala fechada com 4 paredes sem espelhos, no qual essas 3 pessoas, esses 3 personagens que possuem atitudes dissonantes entre si, serão obrigados a conviver nesse espaço fechado por toda a eternidade. A grande metáfora é que ali não há espelhos. Eles terão que se reconhecer um pelo olhar do outro, o que acaba se tornando uma experiência basicamente infernal. E daí vem a grande e célebre frase de Jean-Paul Sartre que diz: o inferno são os outros. Essa frase representa bem o caráter da violência psicológica, uma vez que nós não possamos ter esse reconhecimento da nossa profundidade, das nossas reações, a partir de uma vivência isolada e fechada em si mesmo. Nós precisamos do espelho do olhar do outro para nos reconhecermos como humano, como pessoa, como sujeito de valores, princípios que precisam ser manifestados através das relações e basicamente dos conflitos que também nos ajudam a refletir, elaborar e apaziguar esses conteúdos que também estão dissonantes dentro da nossa própria consciência. Dessa forma, para contribuir e refletir sobre esse aspecto que vem sendo trabalhado aqui na Jornada dos Relacionamentos, para que amanhã possamos ter, ou já no dia de hoje, dependendo do dia e da hora que você estiver vendo esse vídeo, um belo dia dos namorados, ou uma presença de amor próprio consigo mesmo, que possamos trabalhar a responsabilidade afetiva, não só no sentido do cuidado, mas das devolutivas, da capacidade ética de devolvermos através do nosso olhar, um olhar respeitoso, fidedigno, com que nós realmente encontramos de verdade dentro da outra pessoa e conseguimos reconhecer as nossas expectativas frustradas, projetadas e de alguma forma trabalhá-las dentro do nosso próprio processo psicológico. Eu queria agradecer a todos que puderam estar aqui hoje e que de alguma forma tenham interesse em desbravar as trilhas dos relacionamentos amorosos, pensando exatamente no aspecto das relações saudáveis e de como nós possamos transcender esse fenômeno chamado violência psicológica, que se torna cada vez mais comum, mais sutil, mais tênue e imperceptível, especificamente dentro da clínica psicológica. Um grande forte abraço e um feliz Dia dos Namorados para todos.